E aí, pessoal, voltando então para a parte 2 da nossa aula, tá? Pessoal, eu vou fazer a leitura rapidamente do livro-texto, fazer a leitura sobre o romantismo. Então, abram aí o texto na página 170, desculpa, gente, 75. E é só para a gente dar uma refletida sobre o gênero e por que ele colaborou, né, em termos de aspectos culturais, ao individualismo. Uma das manifestações culturais de maior importância do período liberal iniciado no século XIX foi o advento do gênero literário romance, uma narrativa em prosa de uma aventura de uma série de episódios, inventado ou não, característicos da literatura moderna. Ao longo do século XIX, os romances popularizavam-se, apresentando personagens e enredos que possibilitavam a fácil identificação ao leitor. E aí eles vão dar um exemplo do Robinson Crusoe, do escritor inglês Daniel Defoe, que viveu em 1660 e 1731. É uma história de um cara que passa por um náufrago, né? E que ele precisa criar todo um modo de produção metódico para conseguir sobreviver àquele náufrago e à natureza hostil, né? A gente vai ter isso reproduzido e replicado na cultura brasileira também. Eu vou dar um exemplo clássico aí de romance, o romance brasileiro, essa ideia de que os portugueses vieram para o Brasil com uma expansão, né, do pensamento deles, como piratas que queriam, entre aspas, piratas não, né, marinheiros, que queriam um sonho de uma terra nova, né, de um novo mundo, e aí confrontando o selvagem, na visão do romance, que é o indígena, que já estava naquelas terras, mas que estabelece um modo de vida totalmente diferente do capitalista. E aí o que acontece? Em vez de ter o confronto entre a civilização europeia, né, e o ameríndio, o que a gente tem é uma visão mais romantizada, do tipo um português interessado pelo indígena, olhando toda aquela tragédia como uma coisa inevitável, apaixonado pela indígena, inclusive mostra a miscigenação muito nesses romances, né? Como um produto do amor entre esses povos, mas é uma narrativa histórica, por fim, porque acaba que criam a ideia de que o indígena miscigenou simplesmente com o branco e não que ele de fato teve suas terras roubadas, que eles foram atacados, que foram atacados de formas mais, inclusive, atroces, né? Essas atrocidades, elas se manifestam através de guerras epidêmicas, como, por exemplo, distribuição, entre aspas, de muita doença, né? Eles jogavam os portugueses, os corpos das pessoas que tinham morrido por gripe nos rios, que eles sabiam que os indígenas utilizavam para se alimentar, para beber água, né? Para pescar. Então, teve uma guerra mesmo durante a colonização, que é ocultado desses livros de gênero romance, para dar uma falsa ideia de que o colonizador era bom, que ele era um colonizador romântico e que ele tinha um ideal maior por trás dele e que ele não odiava esses povos, pelo contrário, conseguiu até se apaixonar na visão dele, né? Que é a característica do pensamento brasileiro, né? Que é essa característica de que eu não sou racista, na minha família tem negros, na minha família tem indígenas, como se o fato das pessoas simplesmente se relacionarem afetivamente fosse quebrar toda uma estrutura de preconceito, racismo, perseguição, exploração, né? Roubo de terras, roubo de pessoas das suas próprias terras, que nem houve com os africanos. Então, romantizar essas questões vai ser uma coisa que vai funcionar muito em muitos países e esse herói romântico vai acabar se tornando o símbolo do herói nacional. Vale lembrar que eles estão acabando de romper com grandes absolutistas, né, grandes reis, que eles precisavam criar uma origem nacional, um tipo de estereótipo nacional novo, desatrelado àquelas aristocracias, né? Então vai se criar muito estereótipo do homem, né, brasileiro, da mulher brasileira em cima desses romances, vão se reforçar muito esses estereótipos. Se a gente observar as novelas, elas fazem quase a mesma função até hoje, né? Se a gente for pensar bem, atravessa temas como preconceito e racismo como se fosse uma questão de um casal interracial, né? E quando, na verdade, sim, um casal interracial pode sim, pelas diferenças sociais, sentir a presença desses preconceitos de uma maneira mais dramática, mas é preciso lembrar que o brasileiro é um povo miscigenado, mas que não foi uma miscigenação espontânea, foi muito forçado em vários aspectos, né? Então, romantizar essa miscigenação é o mesmo que dizer que os portugueses foram caridosos quando eles vieram colonizar os indígenas, que os indígenas
estavam basicamente precisando dessa colonização. E que isso foi uma união dos povos que resultou na nossa nação, né? E nossa nação não tem nada a ver com união, né? Tem tudo a ver com dominação, colonização. Então você romantiza coisas históricas, tá? Então eu vou fazer a leitura agora finalmente do Manifesto Comunista, uma citação. Eu poderia citar o Manifesto Comunista inteiro, porque é muito boa essa leitura mesmo. Vale lembrar que o Manifesto Comunista era um panfleto, ele não era para ser um livro, ele era para ser um panfleto que era entregado na saída das fábricas, né? A intenção dessas 30 páginas aqui do manifesto era panfletagem, gente, né? Que coisa interessante. Numa sociedade que nem hoje que a gente vive, que a gente recebe um panfleto e já reclama, imagina 20 páginas, né? Então a história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de corporação e companheiro. Numa palavra, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido uma guerra ininterrupta, ora franca, ou seja, escancarada, ora disfarçada, né, velada. Uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira ou pela destruição das classes de luta. Então, por exemplo, o que a gente percebe é que na Revolução Francesa havia uma guerra de classes entre a aristocracia real, né, e a burguesia. E que, quando acontece a Revolução Francesa, a burguesia toma o poder dessa aristocracia. E de uma maneira, inclusive, às vezes muito violenta. E nessa tomada de poder das aristocracias, a burguesia transformou toda a sociedade, porque ela colocou a sociedade para o seu modo de produção, né? Enfim, continuando, vou começar a leitura do chão de fábrica do slide 5 da luta de classes. Aos poucos, os operários começaram a se organizar em sindicatos, que eram os trade unions, né? E perceberam pela experiência inglesa de 1830 que a greve não é apenas um instrumento de barganha, mas sim uma pressão social, tá? Pessoal, é daí que vão surgir os falancérios. O que seriam esses falancérios? Os primeiros sindicatos da história. E foi na Inglaterra. Eu sei que a gente pouco ouve falar da Inglaterra quando a gente fala de socialismo, de lutas de esquerda. Mas as lutas de esquerda aconteceram em toda a Europa, literalmente, tá, galera? Muito antes até do próprio Karl Marx escrever o manifesto. Inclusive, ele foi observando as engrenagens do capitalismo encaixando naquelas lutas sociais e por isso que ele pôde ter uma visão tão clara do que seria o capitalismo do seu tempo, tá? E aí, por conta da pressão social, criaram as workhouses, que tinham o pretexto de serem casas de acolhimento ao trabalhador vulnerável, sem emprego, né? Que proporcionou uma exploração mais violenta ainda mais dessa classe social. E aí, a partir daí, os trabalhadores começam a perceber que o projeto liberal não visava de maneira alguma melhorar sua condição, mas cada vez criar mais formas de exploração com uma falsa ideia de nós estamos melhorando a maneira de produzir, não, mas estamos preocupados sim com o seu bem-estar na produção. E, na verdade, eles estavam criando outras formas, outras dinâmicas de exploração daquela classe trabalhadora, tá? Então, os socialistas utópicos como Saint-Simon, que viveu aí entre 1760 e 1825, e Robert Owen, que viveu em 1771 e 1852, tentaram, através dos falancérios, criar o socialismo utópico. A tentativa falhou pouco tempo depois. Por quê? Eu não sei se vocês estão ligados, galera, mas nas primeiras fábricas tinham os bairros operários, que eram os bairros periféricos, né, em volta da fábrica. E nesses bairros acontecia muita criminalidade, desigualdade, enfim, crimes bárbaros, né? E uma forma para eles diminuírem esses crimes em volta dos bairros foi criando uma comunidade que eles chamavam de falancérios, onde toda a produção dentro dessa comunidade era dividida por igual, né? Onde as pessoas poderiam produzir o que desejavam, de fato, mas ao mesmo tempo houvesse a corporação, que é a fábrica, controlando essa produção, né? Então, isso que é um socialismo utópico, quando o capitalista, ele percebe, isso é muito importante, tá, gente? Porque o capitalista, pela primeira vez aí da história, eles perceberam que existe sim a miséria e que existem sim problemas sociais ligados à miséria, como a marginalidade. Foi um ultimato para eles admitirem que aquele sistema de fábrica extremamente exploratório não funcionava e, socialmente falando, era uma catástrofe. Então, eles tiveram esse esforço de tentar criar essas comunidades. Os resultados foram efetivos na época,
funcionou, diminuiu a criminalidade nesses falancérios e melhorou a condição de vida dos trabalhadores, melhorou a produção, inclusive, porque eles se sentiam mais felizes. É muito legal também essa conexão que esses socialistas utópicos fazem entre a alegria, a felicidade e a maneira que a gente vive. Então, para eles, os trabalhadores eram muito deprimidos antes deles fazerem esses falancérios, tá? E por estarem deprimidos, acabavam tomando atitudes deprimentes também. Então, por que não funciona? Porque os herdeiros desses fabricantes desmancharam esses falancérios. Eles acabaram, quer queira ou não, os donos dessas indústrias, os herdeiros deles, acabaram querendo voltar àquele sistema de lucratividade total. Sendo assim, podemos dizer que o socialismo científico ou o socialismo que vai vir marxista vai fazer a correção desse erro que os socialistas utópicos cometeram de não mexer na estrutura da produção, né? Por mais que eles tenham mexido na maneira que se produz, eles não mexeram na grande estrutura. Então a gente tem o socialismo científico, que Marx e Engels estudam sistematicamente a sociedade, percebe que existem forças motrizes para a exploração. E a luta de classes baseada tanto no modo de produção como na desigualdade proposta pelo sistema, né? Que a gente vai estudar aqui no caso, que é o capitalismo a partir do século XIX. Foram muito além dos utópicos, conseguem entender a mecânica da história, que é o materialismo dialético, que é o que eu falei, né, essa dinâmica de classes, da seguinte maneira. A base socioeconômica, que é o modo de produção, determina a superestrutura, que é o que dialoga com os meios de comunicação, política, cultura, religião, enfim, tudo que é do teor ideológico. Então Marx inverteu a lógica daquele tempo. Em vez de falar que a política que resultava o modo de produção, que a cultura de um povo que fazia ele agir de determinadas maneiras, ele falou, não, na verdade, a gente tem uma produção capitalista baseada numa propriedade privada de exploração, onde as pessoas vendem a sua força de trabalho naquela produção, elas já não se veem mais nos seus próprios trabalhos, elas olham para os trabalhos como se fosse outra coisa, né? É louco porque essa alienação do trabalhador vai levar ele às últimas consequências, né, da exploração, que é não saber o que acontece com o produto que ele fabrica, não saber o nível de exploração que ele está sofrendo, né? Ele produz um tanto e recebe bem menos em relação àquela produção. Então esse estranhamento entre o trabalhador e a mercadoria, tá? E aí como que eu vou criar uma justificativa para esse estranhamento? Através das ideologias, através da ideologia dominante, né? Por isso que o Marx fala, toda ideologia dominante de um tempo histórico, voltando para a luta de classes, ela tem a ver com a ideologia daquela classe dominante. Então, por que no feudalismo na Europa a maioria era católico? Porque os reis eram católicos, né? Os nobres eram católicos. Então aquilo foi uma imposição. Como resultado daquilo, toda a sociedade se uniformizou, né? Parte dela não, claro, mas a maioria. Então, nesse sentido, ele está falando exatamente isso. Quem detém os meios de produção, detém a produção artística, cultural, religiosa, e aí eles podem impor seus projetos para o resto da população e conseguem fazer isso de maneira até efetiva, muitas vezes, tá? Então, o tempo histórico é reflexo da classe dominante e seus antagonismos. O que a gente vive hoje é um reflexo das classes dominantes anteriores da nossa história, mas também das lutas das populações que se voltaram contra essas classes, se voltaram contra condições que viviam naquele determinado tempo, tá? Se hoje a gente tem, por exemplo, um movimento do orgulho preto muito organizado em torno da questão contra o racismo, é porque também no passado houveram pessoas assim e principalmente também a condição do passado dessa população é o que norteia ela para tirar as amarras que ficaram daquele período como o racismo, né, por exemplo. Então, esse é o resquício da classe dominante do Brasil, que foi uma classe absolutista, né, a aristocracia do Dom Pedro I e II aí. Novos rumos da história, que é uma nova história que seria escrita pela humanidade. Então, para o Marx, a gente ia entrar num novo capítulo da história da humanidade quando a gente saísse da luta de classes para uma igualdade e, de fato, o extermínio das classes sociais. Então, diferente do que as pessoas dizem, o Marx não estava falando que, não, porque se tiver luta de classes demais, a gente vai acabar... Pessoal, deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Desculpa interromper aqui no meio da explicação, mas eu vou ter que dar uma pausa porque eu vou ter que fazer a parte 3, a finalização da aula.